Irmãos, abra a sua Bíblia, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Hoje nós vamos fazer uma exposição do capítulo inteiro de Samuel 17. E eu quero convidá-lo para ler comigo pelo menos os 11 primeiros versículos. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Escritura Sagrada, é a passagem que as crianças gostam de ouvir histórias sobre. E, portanto, tem uma história bem cativante para nós lermos e meditarmos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a princípio, versos 1 a 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Até aqui. Provavelmente todos nós crescemos ouvindo histórias do bicho-papão. O bicho-papão é uma criatura aterrorizante que aparece durante as noites debaixo da nossa cama, atrás da porta ou no quintal de casa. Histórias assim são contadas para assustar crianças. Agora, quando nós crescemos, o bicho-papão muda sua imagem. Ele não é uma criatura aterrorizante mais, mas ele resume as coisas que parecem invencíveis para nós. Os problemas conjugais, as dívidas, um laudo médico negativo, uma notícia ruim, conflitos e situações mais adversas que os irmãos vivem. Essas coisas são bem maiores do que nós e parecem que estão prontas para nos destruir. Assim como acontece conosco hoje, nós vamos ver que Israel também tinha o seu próprio bicho-papão para lidar. E o seu inimigo era muito mais que um soldado bem treinado. Nós veremos que ele era o símbolo de tudo aquilo que amedrontava Israel. A possibilidade de serem escravos e expulsos da terra da promessa herdada de seus pais. E nós vamos ver que é justamente nessas situações aparentemente invencíveis que Deus revela a sua salvação para seu povo. E a sua salvação não vem com armadura pesada, espada, escudo e nem força bruta. Ela vem do modo mais improvável possível. Diante disso, eu não quero chegar aqui e perguntar a você quem é o seu gigante? Quem é o seu Golias? Porque não é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Hoje eu quero que você olhe para o capítulo 17 de Samuel e ao invés de perguntar quem é o meu gigante, você vai perguntar quem luta por mim. Então vamos lá. Sobre o que se trata Samuel 17? Aqui nós retomamos o cenário de confronto entre os israelitas e filisteus. Desde o capítulo 13, o autor fez uma espécie de parêntese narrativo para nos mostrar as razões que tornam Saul inapto ao trono de Israel. Agora, o texto nos convida a voltar nossa atenção ao fracasso de Saul, mas em contraste com a ascensão de um novo herói.
Por isso, o capítulo 16 de Samuel é fundamental. Nele, nós somos apresentados ao tipo de rei que o Senhor deseja. E é assim que Davi aparece diante de nós, como o ungido do Senhor. Mas Davi não se apresenta como o guerreiro atlético que o povo esperava. Ele é um simples pastor de ovelhas, um tocador de harpa, de aparência tímida, o mais novo entre os seus irmãos. Ainda assim, ao contrário de Saul, o Senhor é com Davi. O Espírito de Deus se apodera dele, enquanto um espírito maligno passa a atormentar Saul. E esse arco, que vai dos capítulos 13 a 16, funciona como uma introdução à nova figura central da história. E agora o autor nos traz de volta ao grave contexto político e militar que Israel enfrenta. O principal problema que Saul precisa enfrentar são as constantes invasões filisteias. Desde que Josué pacificou a terra, povos guerreiros passaram a se instalar nas regiões próximas de Israel, trazendo opressão sobre o povo. Isso somado à decadência dos sacerdotes, essas investidas foram o estopim para o clamor do povo por um rei. No entanto, o rei que Israel pediu não resolveu o problema. Pior, ele se mostrou covarde diante das batalhas. Por exemplo, Saul esteve envolvido em um conflito menor contra os amalequitas. Era uma ordenança direta do Senhor. Porém, no capítulo 15, nós vemos que essa guerra se torna apenas uma distração para Saul, porque ele se interessa mais em erguer monumentos à própria glória do que em obedecer a Deus. Agora, os filisteus iniciam uma nova ofensiva militar, e mais uma vez, Saul reage apenas depois dos acontecimentos. Ele não lidera com proatividade. Embora seja o rei da aliança, ele parece mais preocupado em preservar seu trono contra eventuais usurpadores do que em proteger o povo de Israel. E agora, rejeitado por Deus, ainda sem saber que já há um sucessor ungido, Saul é forçado a encarar uma das batalhas mais humilhantes da sua história. O texto nos informa que os filisteus reuniram seu exército para a guerra entre Socó e Azeca. Socó era uma cidade estratégica em Judá. Controlá-la oferecia fácil acesso ao coração de Israel. Azeca, por sua vez, vigiava o vale de Elá, funcionando como uma espécie de posto avançado para defender o país das investidas inimigas pelas planícies. O Vale de Elá, então, ou o Vale dos Carvalhos, é o local da batalha, é o campo aberto. E ele trata-se de uma planície fértil que conecta o território filisteu às montanhas centrais de Judá. Controlar esse vale era estratégico, podia significar o avanço ou a contenção dos invasores. E assim, israelitas e filisteus acampam em lados opostos do vale. Tudo está preparado para a guerra. Os exércitos alinhados, o terreno delimitado, os soldados em prontidão para a batalha. Mas então surge uma figura inesperada e assustadora. Um dos personagens mais conhecidos das Escrituras Sagradas atravessa o campo filisteu. Golias, o gigante de Gate. Gate era uma das 5 principais cidades dos filisteus, localizada a cerca de 30 quilômetros a oeste do Vale de Elá. Uma cidade militarizada. E considerando o guerreiro que sai de seus portões, a imagem é de puro terror para o povo de Israel. Por quê? Porque Gate era conhecida para abrigar descendentes de uma raça de guerreiros que causava pavor em Israel desde os tempos do Êxodo. Talvez você se lembre disso. Quando Josué e Caleb foram enviados para espionar a terra prometida, os seus companheiros trouxeram um relatório desanimador. Conforme Números capítulo 13, eles disseram, abre aspas, vemos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Fecha aspas, Números 13, verso 33. Mesmo após a conquista, como nós vemos em Josué capítulo 11, alguns desses gigantes, os Refaíns e os Anaquins, vão sobreviver. Então, Gate era um dos seus refúgios. Isso significa que Golias era descendente direto dessa linhagem, os Anaquins.
Por gerações, os anaquins simbolizaram a oposição satânica contra o povo de Deus. Para os soldados israelitas, ver Golias em campo era como encarar o próprio bicho-papão das histórias que eles ouviram quando eram crianças. E agora ali estava ele, em carne e osso, pronto para destruí-los. E ele era verdadeiramente assustador. Segundo o texto, Golias media aproximadamente 2,90 metros de altura. Você tem noção disso? 2,90 metros. Para se ter uma ideia, o americano Robert Pershing Butler, considerado o homem mais alto do mundo, tinha 2,72 metros, ainda assim menor que Golias. Ele tinha uma estatura sobre-humana. E ele não era apenas alto. Golias era um guerreiro experiente e fortemente armado. Golias usava um capacete e uma cota de malha de bronze que pesava cerca de 57 quilos. E ela era toda escamada, parecendo uma serpente. Ele tinha também proteção nas pernas. E ele portava uma lança cuja ponta de ferro pesava aproximadamente 7 quilos. E à sua frente, um escudeiro marchava, reforçando a sua defesa. Era um verdadeiro monstro, um colosso intimidante. E então ele lança seu desafio a Israel, um duelo. Duelos eram comuns no Antigo Oriente. As regras eram simples. Se o campeão de Israel vencesse Golias, os filisteus se tornariam seus servos. Mas se Golias vencesse, então Israel serviria aos filisteus. Isso parece uma cena saída de filme ou da mitologia grega, um confronto entre Aquiles e Boágrios em plena guerra de Troia. Mas o problema é que Israel não tem um Aquiles. Ele não tem um guerreiro apto para vencer Golias. Por isso o exército treme, ninguém ousa responder. E aí surge uma pergunta inevitável: quem deveria enfrentar Golias? Quem deveria ser? Davi? Agora nós vamos saber disso. O campeão de Israel deveria ser Saul. Ele era o mais alto entre os israelitas, o mais forte, e possuía armadura e espada. Mas Saul não se apresenta. Ele teme por sua vida. Ele é o rei. Né? Saul está cego para a grandeza de Deus, que nem mesmo ele consegue imaginar-se lutando e, quem sabe, morrendo diante do seu bicho-papão. Nós temos um cenário aparentemente sem solução. Ninguém nas fileiras tinha o poder e a força para vencer Golias. Os soldados e o rei estavam paralisados diante de medo. E é diante de coisas assim que a história muda de direção, irmãos. Porque é em momentos assim que Deus inverte a lógica e usa os fracos para vencerem os fortes. Então, diante da questão quem luta por Israel, nós somos surpreendidos com a graça de Deus. E é sobre essa verdade que nós vamos meditar hoje. Deus usa os fracos para vencerem os poderosos. E ele demonstra que o foco da nossa luta não são as situações improváveis, mas o campeão que ele mesmo providenciou para seu povo. Portanto, o sermão de hoje é para aqueles que são fracos, aqueles que não têm força suficiente para vencer os seus inimigos, mas esperam ser redimidos e salvos por um salvadorzão, o nosso herói. O verso 12 faz uma pausa na tensão que sentimos diante de Golias. E o texto bíblico nos apresenta Davi como um tipo de alívio na narrativa, um sopro de esperança em meio ao caos. Quando encerramos o verso 11, nós nos sentimos completamente tomados pelo desespero. Golias, com a sua aparência sobre-humana e sua postura desafiadora, parece invencível. Mas agora, com a entrada de Davi em cena, o ambiente muda. Surge uma faísca de esperança para os israelitas. Então, neste ponto, nós temos uma breve reapresentação de Davi e da sua família. Ele é filho de Jessé, um efrateu de Belém, e vale lembrar que Efrata é um nome alternativo para Belém nas Escrituras. Às vezes a cidade é chamada de Belém Efrata por causa dessa duplicidade. Jessé tinha 8 filhos, e os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, haviam sido convocados por Saul para lutar contra os filisteus no vale de Elá. Enquanto isso acontece,
Davi transitava entre a casa do seu pai e a corte de Saul. Ele era arpista do rei. Ele tocava quando Saul era atormentado por um espírito maligno. Contudo, ao que tudo indica, a sua principal ocupação ainda era cuidar do rebanho de Jessé. Davi era pastor. E durante esse período, Golias continuava a sua rotina de afrontas. Por 40 dias consecutivos, ele saía do seu acampamento e ele zombava diretamente dos exércitos de Israel. 40 dias. Esse número não é aleatório nas Escrituras. Na Escritura, 40 dias costuma simbolizar um tempo de provação. Assim foi com os dias do dilúvio, os anos da peregrinação de Israel no deserto e os dias de tentação de Jesus. Agora, da mesma forma, Israel enfrenta seu próprio período de prova diante de um gigante. Enquanto o povo ouvia insultos e tremia, Jessé decide enviar Davi ao campo de batalha com mantimentos para os irmãos e para saber o que havia acontecido com eles. Afinal, em tempos de guerra, não era incomum que um soldado já estivesse morto e a família não soubesse. Era até esperado. Então, no dia seguinte, Davi deixa o rebanho sob os cuidados de um guarda e parte em direção ao vale de Elá. Ao chegar, ele encontra o exército de Israel se organizando em formação de combate. E mais uma vez, Golias surge. O texto nos mostra que os soldados israelitas estavam aterrorizados diante do inimigo. Davi observa a cena e ele percebe o medo estampado nos rostos dos guerreiros, que eles sussurram entre si ainda, sobre uma recompensa prometida por Saul. Riquezas, casamento com a filha do rei e a isenção de impostos para toda a família daquele que vencesse o gigante. Talvez sussurrar isso fosse uma forma de estimular os soldados. Quem sabe isso trouxesse ânimo, né? Encarar Golias, pelo menos, tem que valer a pena. Naturalmente, isso desperta a curiosidade de Davi. Afinal, para um jovem de aproximadamente 17 anos, a ideia de casar-se com uma princesa, ganhar riquezas e livrar a família de impostos é algo atrativo, muito atrativo. No entanto, parece que ele desconfia disso, pois ele começa a perguntar aos soldados se aquilo mesmo era verdade, se o rei realmente havia prometido tudo isso. Quando os irmãos de Davi veem a sua movimentação, eles o repreendem duramente. Para eles, Davi não passava de um menino curioso que tinha deixado as ovelhas para vir se entreter com o espetáculo da guerra. Porém, eles estavam profundamente enganados. O que movia Davi não era curiosidade mórbida. O que movia Davi era o zelo espiritual. Conforme nós lemos no verso 26, a sua verdadeira indignação se dá por causa da afronta contra o povo de Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele pergunta. E aqui nós temos um contraste gritante. Enquanto os soldados de Israel estão dominados pelo medo e Saul precisa oferecer prêmios para motivá-los, Davi está preocupado com a glória de Deus. Ele não vê apenas um gigante, mas Davi vê um inimigo que desonra o nome do Senhor. E por quê? Porque Davi conhece o Deus que ele serve. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe do seu caráter, do seu poder, da sua fidelidade. E mais do que isso, Davi conhece a identidade de Israel e a missão que Deus confiou ao seu povo. Por isso, enquanto os outros tremem diante da ameaça, Davi se levanta com uma fé corajosa, movido por indignação santa. Sabe o que nós aprendemos com Davi, irmãos? Nós aprendemos que o amor lança fora todo o medo. Não pensemos que Davi ignorava o tamanho da ameaça diante dele. Golias era, de fato, um inimigo assustador. Um verdadeiro pesadelo para qualquer guerreiro, um bicho-papão. Mas o amor que Davi nutria por Deus e pelo seu povo o impulsionava a encarar algo que, humanamente falando, era impossível de vencer.
Isso é como quando nós ouvimos histórias de mães que enfrentam animais selvagens ou situações amedrontadoras para proteger os seus filhos. Elas não agem por ausência de medo, mas porque o amor é mais forte que o temor. O amor transforma a fraqueza em coragem. Assim também como Davi. Ele ama a Deus e ele ama o seu povo. E esse amor se torna o combustível que alimenta a sua fé e o enche de santa indignação diante da afronta de Golias. Enquanto os soldados de Israel então estavam paralisados pelo medo, Davi foi movido pela fé e pelo zelo pelo nome do Senhor. Ele não apenas enxergava um gigante, ele via uma afronta à glória de Deus. Isso era inaceitável para o coração de quem ama a Deus. Dessa atitude, então, brotam duas verdades importantes para nós, irmãos. Primeiro, que o amor a Deus e o amor ao próximo fortalece nossa coragem. E segundo, a verdadeira fé nasce do conhecimento que temos de Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais confiamos nele e menos espaço damos ao medo. As palavras de Davi causam um burburinho entre os soldados. Alguns homens, surpresos com a ousadia do rapaz, informam a Saul que há alguém interessado em aceitar o desafio lançado por Golias. Então Davi é levado à presença do rei. E é notável como Davi se mostra carismático e confiante para conversar com Saul. Ao se apresentar diante de Saul, a sua primeira atitude não é se gabar, nem hesitar. Ele procura encorajar o rei. Ninguém deve desfalecer por causa desse filisteu, porque o seu servo irá lutar contra ele. É como se Davi dissesse: não tema, rei, o herói de Israel chegou. Davi se oferece como o campeão do povo de Deus. Só que Saul naturalmente se mostra cético. Afinal, como um rapaz jovem e inexperiente, um adolescente, poderia enfrentar um guerreiro profissional, um homem treinado desde a juventude, com uma força descomunal e a aparência ameaçadora? Só o peso da armadura de Golias já deveria ser superior ao peso de Davi. Humanamente falando, era um massacre anunciado. Por isso a pergunta que surge é: quais eram as credenciais de Davi? O que dava legitimidade para Davi enfrentar Golias? Que experiência que ele tinha para enfrentar um campeão como aquele filisteu? Então Davi explica: Davi era pastor de ovelhas. Uma função que à primeira vista parecia simples, mas que exigia grande responsabilidade. Exigia vigilância e muitas vezes coragem diante de perigos reais. O trabalho pastoral no antigo Israel era muito exigente. Não se tratava apenas de conduzir o rebanho de um lado para o outro e ficar andando dia a dia à toa. O pastor precisava conhecer o ambiente ao seu redor. Ele precisava saber onde havia pasto e água para conduzir as ovelhas por caminhos seguros. O pastor precisava proteger as suas ovelhas de terrenos acidentados e de predadores. Era uma missão de dedicação diária e muitas vezes arriscada. O pastor era responsável pela segurança total do rebanho. E os perigos eram muitos, porque a região da Palestina naquela época contava com animais selvagens como leões, ursos, chacais, hienas, raposas, por aí vai. O que era um perigo até mesmo para a sua vida. Para defender as suas ovelhas, o pastor dispunha de 3 instrumentos principais: um cajado, usado para apoio e condução; uma vara que ele usava para afugentar predadores, também para corrigir o rebanho; e uma funda com a qual ele lançava pedras com precisão para assustar e ferir os inimigos à distância. Davi conta para Saul que certa vez um leão e em outra ocasião um urso atacaram o rebanho de seu pai. Esses animais abocanharam uma das ovelhas, mas ele, sem hesitar, correu atrás dele, enfrentou esses animais, feriu eles e os matou. Um feito corajoso, impressionante até para um guerreiro experiente. Imagine para um jovem pastor, um menino. E aqui está algo profundamente simbólico. Davi
está comparando Golias a esses animais ferozes. Ele enxerga o gigante como uma besta selvagem, ameaçando o rebanho do Senhor. Por isso a mensagem é clara: o rebanho precisa ser protegido por um pastor. Israel não precisa de um soldado, de um guerreiro, mas de um pastor. Porque Davi não vê Golias como apenas um inimigo pessoal seu, mas como alguém que está afrontando o Deus vivo e colocando em risco o povo do Senhor. A convicção que move Davi não está na sua força, mas na fé que ele tinha. Tanto é que ele declara: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Essa é a certeza que sustenta Davi. Então, quando Saul ouve isso, ele percebe em Davi algo diferente. Afinal, enfrentar um leão ou um urso com as próprias mãos não era tarefa para qualquer um. Então o rei decide apoiar Davi e começa a prepará-lo para o combate. Ele vai e veste ele com a própria armadura, coloca um capacete de bronze em Davi, uma couraça pesada, e ele entrega a sua própria espada. Afinal, espadas eram raros nos dias de Israel. Só que algo não encaixa. A armadura é pesada demais para Davi. Ele tenta caminhar, mas ele não consegue. O jovem percebe que aquela armadura mais atrapalhava do que ajudava. E Davi não precisava das armas de um guerreiro, mas das armas de um pastor. Então Davi retira a armadura, ele pega o seu cajado, escolhe cuidadosamente 5 pedras lisas de um riacho e ele leva a sua funda consigo. E ele vai ao encontro de Golias, não como um guerreiro tradicional, mas como o pastor que protege o seu rebanho. E assim nós temos o cenário montado. O pastor contra o gigante. Uma cena que marcaria para sempre a história de Israel, a nossa memória e a nossa própria história. Sabe por quê? Porque Davi está para Israel assim como Cristo está para nós. Jesus é o sumo pastor das nossas almas. E diante das circunstâncias desafiadoras da vida, nós precisamos nos lembrar de uma verdade que é essencial. O que nós mais precisamos não é de força própria, mas de confiança no nosso pastor Jesus. A grande questão aqui não é se o mal é grande demais para nós. A verdadeira questão é quem luta por nós é maior. Davi enfrentou Golias com a convicção de que se fosse necessário morrer pelo rebanho do Senhor, ele morreria. Assim é também Cristo por nós, meus irmãos. Só que de forma ainda mais profunda e perfeita. Ele mesmo declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. E é exatamente isso que o Evangelho nos ensina. O nosso Senhor Jesus assumiu forma de servo, tornou-se o nosso pastor, e diante dos maiores inimigos da nossa alma, o pecado e o inferno, ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu por nós para que nós, as suas ovelhas, fôssemos guardados com segurança. Isso nos ensina, irmãos, que o Evangelho não nos convida a lutar com as nossas próprias forças. Mas o Evangelho fala sobre descansar na proteção do nosso pastor. Porque quem tem Jesus como pastor pode repousar seguro até mesmo no vale da sombra da morte. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos guarda. Agora nós vemos a cena final entre os versos 41 e 58. Davi e Golias estão à frente. É o confronto decisivo, a luta do século. Quando Golias vê o representante de Israel que se apresenta para o duelo, ele zomba. Aos seus olhos, Davi era apenas um rapaz ruivo, de boa aparência, sem nenhuma expressão de guerreiro. Um jovem que mais parecia um estudante do que um soldado. E o pior, ele não porta sequer uma espada. Imagine a cena. Davi com cerca de, talvez, 1,5 metros, segurando apenas um cajado, prestes a enfrentar um guerreiro com quase 3 metros de altura. Revestido com uma armadura de bronze,
reluzente e escamada. Golias fica incrédulo. Para Golias isso era uma afronta, um menino, vindo com ele com um pedaço de pau, parecendo que vai enfrentar cachorro de rua. Então Golias amaldiçoa Davi pelos seus deuses e o ameaça, dizendo que o entregaria às aves do céu e às feras do campo. A arrogância de Golias era proporcional à sua força. Ele confiava plenamente na sua aparência, na sua experiência, na sua armadura e na sua espada. Mas aqui nesse ponto nós vemos o verdadeiro divisor de águas. Davi não confiava em nada disso. Até porque ele deixou a armadura para trás, espada para trás. E por isso Davi, com uma convicção forte e até inocente, ele diz, abre aspas, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Verso 45 e verso 46. Essa é uma declaração extraordinária de fé, irmãos. Davi não confia em si mesmo, mas ele confia em Deus. E mais do que isso, ele sabe que ele não está ali por si, mas em nome do seu próprio povo. Ele se apresenta como um representante, como um mediador que entra no campo de batalha para lutar pelo Senhor e por Israel. A batalha, portanto, não é apenas um embate físico. Ela tem um caráter pedagógico. O que está sendo ensinado aqui é algo poderoso. O Senhor salva não com espada ou com lança, mas por meio dos fracos, ele confunde os fortes. Essa é a grande mensagem da batalha de Samuel 17. Todo o povo e até as nações ao redor saberiam, a vitória pertence a Deus. Então, com isso em mente, nós chegamos ao clímax da história. Davi e Golias deixam as provocações de lado e eles começam a ir um em direção ao outro. Golias com a sua lança e espada, Davi apenas com uma funda. A funda, que não era um simples estilingue, era uma arma comum entre pastores. Ela era composta por 2 tiras de couro ligadas a uma bolsa central, onde se colocava uma pedra. Isso permitia lançamentos de longa distância, entre 100 a 200 metros. E a velocidade do projétil podia chegar até 150 km por hora. A funda não era um brinquedo. Era uma arma mortal nas mãos de quem a dominava. Então, enquanto o gigante avança, Davi enfia a mão no alforge, uma pequena bolsa. Ele pega uma pedra, coloca na funda e ele gira sua funda com precisão e lança. Puf! Em frações de segundo, a pedra crava na testa de Golias. O gigante tropeça e cai com o rosto no chão. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Verso 50. Golias não tem nem tempo de reagir. Ele está atordoado ou talvez inconsciente, e então ele é abatido de forma decisiva por Davi. Davi não tem uma espada na mão, mas ele vai até o corpo de Golias, toma a própria espada dele e sem hesitação ele corta a cabeça do inimigo. A cena muda completamente aqui. Os filisteus que antes confiavam no seu campeão, agora eles fogem apavorados. A sorte se inverte. Israel avançou então com força total. Davi afugenta os inimigos como um pastor afugenta lobos de perto das suas ovelhas. Então o que nós vemos é uma vitória acachapante de Israel. E no final, algo vai mudar na percepção que nós temos sobre Davi. Até mesmo entre os israelitas. Ele que parecia apenas um azarão, alguém improvável, se revela o verdadeiro instrumento de Deus para libertar Israel. Ninguém imaginava que aquele pastor de ovelhas seria o defensor de Israel, nem muito menos seria o rei futuramente. Saul fica incrédulo quando ele vê aquilo. Ele que não teve coragem de enfrentar Golias, agora assiste a um rapaz, um adolescente, fazer o que ele mesmo deveria ter feito.
Por isso, os últimos versículos no capítulo nos mostram uma cena reveladora. Quando Saul vê a ousadia de Davi, ele pergunta a Abner, o comandante do seu exército: de quem é filho este jovem? Quem que é o pai dele? A pergunta não é porque Saul desconhecesse Davi totalmente, afinal, ele já havia tocado harpa em sua corte. A questão é que a origem humilde de Davi não o fazia digno de nota. Ele era apenas um pastor de ovelhas, sem nome, sem reputação. Mas agora, com a cabeça de Golias na mão, ele se apresenta diante do rei e afirma: eu sou filho de Jessé, o belemita. Deus escolheu o improvável. O pastor anônimo se tornou herói de Israel. Olha só. Diante do grande quadro que 1 Samuel 17 nos apresenta, irmãos, a gente não pode deixar de perceber uma coisa. Davi é uma figura que aponta diretamente para Cristo. Golias era um símbolo da oposição diabólica aos cristãos. Se você notou a narrativa, Golias estava revestido de escamas como uma serpente. E Davi cortou a sua cabeça fora. Assim como o descendente da mulher faria. Cristo vence a serpente e esmaga a sua cabeça. Por isso Davi é um tipo de Cristo. Assim como Davi se apresentou com fé, sem recuar diante da ameaça, Jesus, diante dos soldados que vieram prendê-lo, não hesitou em se identificar como o campeão do seu povo. Ele protegeu os seus discípulos até o fim. Assim como Davi teve uma origem humilde, sendo apenas um pastor de ovelhas, Jesus era um simples carpinteiro de Nazaré, mas que se ofereceu como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como Davi se lançou como representante de Israel para enfrentar Golias, Jesus se colocou como representante e mediador nosso, enfrentando Golias da morte. E ele fez isso através da cruz, onde lutou e venceu pelo seu povo. Portanto, meus irmãos, essa história não nos ensina como vencer os nossos próprios gigantes. Essa história não se trata sobre estratégias humanas para superar dificuldades pessoais. Davi nos ensina quem é que luta por nós. Quem luta por você? Quem luta por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro campeão do seu povo. Jesus veio no tempo exato, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, e ele se entregou para nos salvar dos nossos reais inimigos, o pecado, o diabo e a morte. Então, como nosso representante, Jesus venceu a nossa luta. Ele assumiu a nossa culpa. E a vitória dele, a justiça dele, o amor dele são oferecidos graciosamente a mim e a você, pela fé no nome dele, por meio de Jesus. Encerrar uma exposição como esta, irmãos, talvez o nosso maior desafio, sobretudo enquanto cristãos, não seja pensar no que devemos fazer, mas sim refletir no que Cristo já fez por nós. Ainda assim, eu quero propor alguns princípios para a vida cristã que emergem do texto. E eu convido você a meditar nisso, sobre cada um deles. Primeira coisa, confie em Cristo como seu verdadeiro campeão. A história de Davi não é para nos identificar com Davi, como se nós fôssemos Davi. Nós somos os soldados que tremem de medo. Muitas vezes, o nosso maior obstáculo diante das angústias da vida é a obsessão pelo que nós fazemos. Nós estamos tão concentrados em nossas ações que, infelizmente, nós acabamos vivendo como se tudo dependesse exclusivamente de nós. E se esse é o seu caso, meu irmão, você precisa pensar urgentemente. O Evangelho nos ensina que a nossa vida não depende de nós. Se a nossa vida dependesse realmente de nós, e somente de nós, tudo estaria perdido. Então pare de viver como se o peso das soluções da vida estivesse sobre os seus ombros. Ela não está.
Haverá situações em que você lutará com todas as suas forças e mesmo assim descobrirá que não pode fazer nada. É por isso que nós temos um Salvador. Você não precisa de um salvadorzinho. Você precisa de um salvadorzão. Pare de confiar nos seus próprios recursos. Volte os seus olhos para Jesus Cristo. Por isso, quando orar, ao invés de dizer, Deus, o que eu preciso fazer para resolver isso? Ore, Jesus, eu descanso na tua vitória e não na minha força. Confie em Jesus, pois está escrito, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Lembre-se, irmãos, salvação não vem por autossuperação. Presta atenção nisso. Salvação não vem por autossuperação. O que você precisa não é de superação. Você precisa de substituição. Você precisa de um substituto. Jesus venceu em nosso lugar. Segundo, enfrente o medo com fé. Porque realmente a vida é cheia de situações que nos esgotam, nos paralisam pelo medo. Se nós fôssemos fazer uma alegoria, cada um de nós teria o seu Golias pessoal. Todos temos coisas, enfrentamos coisas que nos ameaçam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas do mundo. Mais de 280 milhões de pessoas sofrem de depressão no planeta. Então é bem provável que o medo, a ansiedade ou o pânico façam parte da sua vida. Mas preste atenção. O medo não é dissipado por técnicas ou atalhos emocionais. De fato, há recursos que podem ajudar. Mas à luz da Escritura, o medo é vencido com fé, amor e conhecimento de Deus. E a fé cresce quando conhecemos mais o Senhor. Enfrente o medo com fé. Enfrente o medo com amor. Fé e amor verdadeiros são dádivas espirituais, sabia disso? Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, o Espírito Santo faz crescer o fruto do Espírito em nós. E é Ele quem produz fé e amor no nosso coração. Portanto, em vez de gastar suas forças tentando resolver tudo sozinho, ou perdendo noites em ansiedade sem fim, concentre-se em sua vida espiritual. Olhe para a sua espiritualidade. O que você precisa é de mais conhecimento de Deus, de mais amor por Deus e de mais fé em Deus. Por isso, ore a Jesus: Senhor, produz em mim fé. Senhor, aumente o amor no meu coração. Aumente o amor pela sua igreja. Aumente o amor pelo Senhor. Me faça conhecer o seu amor. Se concentre nisso, porque o amor lança fora todo medo. Agora eu te convido para orar ao Senhor, para que isso fixe em seu coração. Não passe pelo dia do Senhor por mais uma exposição sem meditar no que isso pode trazer à sua vida. Celebre a Cristo por sua obra e lembre-se, a vida cristã não é sobre lutar para conquistar vitórias, mas sobre caminhar na certeza da vitória que Cristo já obteve na cruz. Vitória na cruz. Ore ao Senhor.